Caros irmãos, trazemos hoje uma reflexão sobre a melancolia, este estado de espírito tão comum entre nós na atualidade, principalmente nesses tempos de pandemia que nos isolamos em nossas casas. Inicialmente, vamos fazer uma prece, elevando o nosso pensamento a Deus e serenando os nossos corações. Senhor, agradecemos a oportunidade deste trabalho na seara de Jesus, nosso mestre, nosso amigo, e o auxílio dos Espíritos que nos acompanham, sempre prontos a nos amparar e nos guiar em Teu nome. Pedimos para que nossas palavras alcancem a todos que, necessitados de paz e equilíbrio, possam entender e alcançar sua melhora pessoal, dando exemplos de perseverança e de fé. Obrigada, Senhor, e que a sua paz nos guie sempre, que assim seja. Em alguns momentos das nossas vidas, nós podemos experimentar estados de espírito que mudam nossa postura sensivelmente perante os nossos amigos e familiares e a nós mesmos, como, por exemplo, quando estamos melancólicos. A melancolia é uma espécie de tristeza mais profunda e prolongada, e nisso é comum que o melancólico se sinta em um misto de tristeza, de apatia, envolto em angústia e solidão. É um estado de espírito comum a qualquer pessoa, já que determinados eventos podem diminuir o nosso humor. Contudo, quando isso ultrapassa um limite e se mostra prejudicial, mudando a nossa conduta a ponto de entravar as nossas vidas, se transforma num estado patológico, e uma das primeiras áreas afetadas é o desempenho social, pois a vontade de se isolar pode aumentar drasticamente. O quadro da pessoa melancólica pode durar por bastante tempo e se tornar difícil de detectar no primeiro momento, podendo evoluir facilmente para um quadro depressivo e necessitar de acompanhamento profissional. Existem inúmeras abordagens sobre o tema na filosofia, na psiquiatria, na psicanálise e na psicologia. Também é amplamente divulgado o histórico deste conceito de melancolia, desde a teoria hipocrática dos humores, passando pelo problema do triplo X1 de Aristóteles, até luto e melancolia de Freud. Inclusive, nos parece que a abordagem de Freud está mais próxima da abordagem espírita. Mas o ponto de vista que vamos abordar é o do espírito François de Geneve, que consta do capítulo 5, item 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Por esta visão ou abordagem, por ser esta visão ou abordagem a que Kardec escolheu para destacar este estado da alma. François de Geneve define a melancolia como uma vaga tristeza que se apodera dos nossos corações e nos leva a considerar amarga a vida, ou seja, um sentimento que pode ser superado, assim como a tristeza, e que depende tanto da vontade quanto do esforço da pessoa, pois se não for combatida no íntimo, pode desencadear estados de angústia profunda e depressão. A melancolia, como emoção, é diferente da tristeza pura e simples. Dessa forma, ela tem sua própria natureza singular, o que se torna desconcertante porque não é possível apontar facilmente uma causa. Porém,
podemos citar possíveis causas, tais como causas ambientais, de estresse, genéticas, possível predisposição, como na depressão, e as causas biológicas, com desajustes hormonais e desequilíbrio químico no cérebro. E pode ser estimulada ou desencadeada, o que se chama de gatilho, por uma mágoa, uma dificuldade qualquer, um vazio existencial. Também não podemos esquecer a autoobsessão e a obsessão propriamente dita, que podem agravar esses estados melancólicos, tornando-os patológicos, como já dissemos antes. André Luiz, em Um Mundo Maior, explica que, instaladas essas forças desequilibrantes no campo íntimo, inicia-se a desintegração da harmonia mental. Esta, por vezes, perdura, não só numa existência, mas em várias delas, até que o interessado se disponha com fidelidade a valer-se das bênçãos divinas para restabelecer a tranquilidade e a capacidade de renovação que lhes são inerentes à individualidade, em abençoado serviço evolutivo. Pela rebeldia, a alma responsável pode encaminhar-se para muitos crimes, e pelo desânimo, ou seja, a melancolia, é propensa a cair nos despenhadeiros da inércia, com fatal atraso nas edificações que lhe cabe providenciar. A justificativa ou a causa da melancolia, segundo François de Geneve, para esse estado melancólico, é que nosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão em vãos esforços para sair dele, reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-nos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia e nos julgamos infelizes. Segundo Biagi, há certas ocasiões em que o pavor e o desespero invadem de tal maneira a nossa alma que nos sentimos vencidos, enfraquecidos e derrotados. A melancolia arrebata a nossa força vital, nos induz ao choro e arremessa os nossos pensamentos aos mais sombrios dos mundos. Choramos, aparentemente sem motivo, e nos sentimos impotentes. Buscar orientações espirituais nos livros sagrados e junto aos atendimentos fraternos nos centros espíritas parece ser um possível consolo prático, um apoio direcional ao autoconhecimento. Quando nos voltamos para o nosso interior, vemos o quanto somos dependentes uns dos outros e quanto precisamos do auxílio dos guias espirituais que nos acompanham e de abnegados irmãos encarnados, voluntários que se dedicam a ajudar o próximo. Há, porém, no meio dessa sofreguidão, um consolo, o de que o mundo material é apenas uma escola, um meio de passarmos pelas nossas provas e expiações. Eis o grande ensinamento que nos remete à tomada de consciência de nossa pequenez. Diante de qualquer dificuldade, lembremos-nos das orientações espirituais de François. Resisti com energia a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo. Lembrai-vos de que tendes a cumprir uma missão durante vossa prova na terra, uma missão que nem suspeitais.
seja em vos devotando à vossa família, seja cumprindo os deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova e desempenhando a vossa tarefa, vede os cuidados, as inquietações, os desgostos se precipitarem sobre vós, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os francamente, eles são de curta duração. Não nos enganemos, entretanto, com os fogos fatos do divertimento barato e da imaginação fértil. Estejamos sempre atentos, pois nada acontece por acaso. E na vida, tudo passa. Já nos ensinou Maria de Nazaré na experiência do nosso querido e saudoso Chico Xavier. Para encerrarmos nossa reflexão, vamos trazer um pequeno texto de Emmanuel sobre o tema. Nos dias em que a experiência terrestre se faça amargosa e difícil, não convertas a depressão em veneno. Quando a aflição te ronda o caminho, anuncias trazer o espírito carregado de sombra, como quem se encontra ausente do lar, ansiando regresso. Entretanto, isso não é motivo para que te precipites no desânimo arrasador. Acusas-te em trevas e podes mentalizar com a própria cabeça luminosos pensamentos de otimismo e fraternidade, ou retratar nas pupilas o fulgor do sol e a beleza das flores. Entregas-te à mudez, proclamando não suportar os conflitos que te rodeiam, e nada te impede abrir a boca a fim de pronunciar a frase de conforto e apaziguamento. Asseveras que o mundo é imenso vale de lágrimas, cruzando os braços para chorar os infortúnios da terra, e possuís duas mãos por antenas de amor, capazes de improvisar canções de felicidade e esperança no trabalho pessoal em favor dos que sofrem. Trancas-te em aposento solitário para a cultura da irritação, alegando que os melhores amigos te não entendem, e perde horas inteiras de pranto inútil e senhoreias dois pés, à maneira de alavancas preciosas, prontas a te transportarem na direção dos que atravessam provações muito mais dolorosas que as tuas, junto das quais um minuto de tua conversação ou leve migalha do que te sobra te granjeariam a compreensão e a simpatia de enorme família espiritual. Em verdade, existe a melancolia edificante, expressando saudade da vida superior. Contudo, aqueles que a registram no âmago do próprio ser, consagram-se com redobrado fervor ao serviço do bem, preparando no próprio coração a nesga de céu, suscetível de identificá-los ao plano celestial, que esperam ansiosos, suspirando pelo reencontro com os entes que mais amam. Ainda assim, é imperioso arredar de nós o hábito da tristeza destrutiva, como quem guerreia o culto do entorpecente. Espíritos vinculados às diretrizes do Cristo, não podemos olvidar que o Evangelho, considerado em todos os tempos como sendo um livro de dor, por descrever obstáculos e perseguições, dificuldades e martírios sem conta, começa exalçando a grandeza de Deus e a boa vontade entre os homens, através de cânticos jubilosos, e termina com a sublime visão da humanidade futura, na Jerusalém, assentando-se gloriosa na alegria sem fim. Assim, despedimos-nos com uma prece de agradecimento, a qual convidamos os amigos a nos acompanharem. Senhor nosso Pai,
cumprimos mais uma tarefa a que nos propusemos com a alegria da fraternidade em Jesus. Que essa luz da boa vibração que nos trouxe inspiração e perseverança nos acompanhe sempre em outros setores de nossas vidas e que possamos perceber as mãos que se estendem quando sentimos perdidos e sem ânimo para prosseguir. Obrigada, Senhor, e que assim seja.